Andrade, mandar um abraço também para o Haroldo Asa, Haroldo que está em Salvador, se protegendo da zika e da dengue. Alagoinhas é uma infestação. Ô, Gomes, a gente até tem que tocar nesse assunto. Por quê? O pessoal fala tanto em coronavírus, né? Lockdown, fica em casa. Mas dentro de casa estão os focos da zika, da dengue, né? E quando a gente fala dentro das casas, embora nós, né, cuidemos de nossas residências, mas sempre tem um vizinho, né, uma casa abandonada do lado, né, que ninguém cuida. Enfim, aí você fica dentro de casa, viu, Gomes? E ali tá o mosquito da dengue ali passando zika, chikungunya, dengue, mas tá uma infestação na cidade. E não é só nos bairros pobres, não, viu, Gomes? É na cidade toda. É na turma lá do bairro da Ricaiada, no bairro dos pobres. Enfim, é na cidade toda. E a gente se pergunta se não vai ter o fumacê, rapaz. Tem que passar fumacê na cidade toda, ô Gomes. A prefeitura tá cochilando aí, né? Sem dúvida nenhuma, Caio. É extremamente complicado, mas é uma questão cultural e também de educação. Veja que na questão do Covid-19, aí nós necessitamos da estrutura, né, de saúde, e no caso do mosquito, nós não precisamos disso, somente mudarmos os nossos hábitos para resolvermos o problema. Se nós não conseguimos resolver um problema que depende de cada um de nós individualmente, imagine você naquilo que você vai depender do governo federal, dos governos estaduais, dos gestores de município e, além do mais, do seu vizinho, do seu irmão, daquele do lado. O interessante é que, com relação ao Covid-19, nós ouvíamos falar de números, e observe que os números agora estão se transformando em nomes, e o pior de tudo é que são nomes bem próximos de cada um de nós, irmãos nossos, amigos nossos, parentes nossos. Então precisamos tomar alguma atitude, pelo menos com relação ao mosquito, ao Aedes aegypti, né? Porque, nesse caso, nós temos domínio e governabilidade sobre ele, se nós quisermos. Então, eu acho extremamente importante que nós possamos nos educar. Mas o governo também precisa fazer uma campanha publicitária. Durante uns 10 anos, Caio, ele que joga dinheiro fora fazendo publicidade política, justamente conscientizando as novas gerações para que, quando a nossa geração, porque uma parte dela não tem mais jeito nesse aspecto, não se educa mais, para que as novas gerações que estão vindo possam estar devidamente educadas para enfrentar no futuro esse tipo de pandemia, né? Então, que nós possamos eliminar o mosquito Aedes aegypti e evitar essas doenças, né? Que é doença de um povo, eu lamento dizer isso, eu estou inserido nesse contexto, um povo mal educado, Caio. Verdade, Gomes. Triste realidade. É o Brasil todo, né? Mas a Lagoinha sofre e sofre muito, porque principalmente os agentes de endemias estão com restrição até no seu trabalho, né? Porque não pode adentrar as casas por causa da questão do coronavírus, né? Eu até falei na sexta-feira disso, né? Na nossa hora na web, que o que é que está acontecendo? Os agentes de endemias, se a casa não tiver uma entrada lateral, né? O que a gente chama de beco, né? Aquele bequinho ali na lateral, eles não podem entrar no quintal, eles não podem tentar a casa das pessoas por causa do coronavírus. Ele chega na porta, bate lá, não sabe quem está coronavírus, quem já teve, se está ali instalado, enfim. Então seria um risco até para a própria saúde do agente de endemias. E ele, como visita várias casas, pode proliferar o vírus, né, em várias casas. Então está tendo essa restrição. Mas aí é um desafio, Gomes, para a Secretaria de Saúde, né? Eu não tenho dúvidas que você tinha que comprar aquelas roupas que o pessoal usa, né, nas usinas nucleares, aquela roupa toda fechada, aqueles macacões, dava para os agentes de endemia, mas tem que entrar em casa, nas casas, Gomes, tem que ver quem é que está prestando atenção, quem não está, e outra, entrar nas casas abandonadas. A prefeitura não pode ter uma procuradoria covarde, né, não pode ter uma Secretaria de Serviços Públicos covarde, ao ponto de não entrar nessas casas abandonadas, né, casas que são desleixadas, né, pelos seus donos, né, que não são cuidadas pelos seus donos e que está afetando a saúde do povo. A prefeitura pode sim, né, entrar nessas residências para fazer o trabalho que é de interesse público, é do povo, né, a saúde do povo. Agora, o que a prefeitura tem que fazer? Um parecer jurídico embasando essas atitudes. E aí tem que colocar os procuradores para trabalhar.
né? Ou as várias consultorias aí que a prefeitura contratou. Né? O que não falta na prefeitura é advogado. Até secretário de advogado tem. Né? Tem o Gustavo Carmo, tem o Lula Prata, né? Que inclusive foi procurador da Câmara. Né? Pode fazer sim um parecer aí, embasar as ações, basta querer. Mas aí dá trabalho, né, Gomes? Aí ninguém quer trabalho. O problema é esse. Mas é saúde do povo. É a saúde do povo. Agora, quando foi, Gomes, para antecipar, né, data de feriado que já tinha ocorrido, todo mundo fez uma fundamentação, por mais esdrúxula que fosse. Por mais esdrúxula que fosse, mas foram logo correr para fazer um parecer para fundamentar a antecipação. Aliás, a antecipação de feriado foi um fiasco. Né? Foi um fiasco. E aí, uma questão séria, que é o combate à dengue, a esse mosquito, né? O pessoal não se liga. Eu não sei qual é a prioridade desse governo, viu, Gomes? Não sei, rapaz. É uma equipe, um secretariado que às vezes eu penso assim, rapaz. É até difícil a gente dar uma qualidade, viu, Gomes? Porque, rapaz, olha, gestor, Gomes, que não tem coragem, não pode estar, né, numa cadeira de secretário, não pode estar à frente da prefeitura, viu, Gomes? Mas, Caio, me diga com quem andas e te direi quem és. Claro, o gestor do município, o prefeito Joaquim Neto, é um médico, pelas informações que nós temos, é um excelente médico na sua função que desempenha, mas faltou muito tato, faltou habilidade, né? Extremamente lamentável isso, porque onde você tem na Secretaria de Saúde uma titular que é técnica, bacharel em ciências contábeis, né? Então, essas coisas acontecendo não é de se estranhar. É óbvio que com a evolução das coisas hoje, necessariamente dizem, né, que você não precisa ter uma formação específica para assumir algumas funções, que você toma alguns cursos de gestão e está preparado para exercer a função. Mas eu acredito que na área de infraestrutura você precisa de um engenheiro civil, né? E na área de saúde, principalmente, você precisa de um médico, porque o médico vai procurar adotar as medidas cabíveis a cada caso. Sendo um médico, ele pode cometer equívocos. Imagine quem não tem essa experiência, quem não tem médico e quem não se preparou para esse tipo de coisa e agora se depara com os problemas que nós estamos vivendo. Primeiro, uma pandemia que aí é no mundo inteiro, ninguém está preparado para isso, as pessoas têm que se reinventar, mas nós temos doenças comuns aqui, né, que nós podemos combater, como é a questão do Aedes aegypti. Mas, volto a dizer, me diga com quem andas e te direi quem és. Eu, se fosse prefeito, coisa que não sou, não gostaria de estar na pele deste que está gerenciando o município, porque algumas vezes também, claro, se comete injustiça com relação a ele, não é? Tem acertado em algumas medidas, mas o fato de ter escolhido para algumas funções pessoas, na minha visão, que não têm capacidade para tal, até mesmo porque a formação não é específica para isso, o resultado não poderia ser outro, Caio. E outra, Gomes, quando quer, o pessoal, não pode, porque... Gente, isso daí é muito relativo. Muito relativo. Quer ver um exemplo, Gomes? Essa final de semana tem até que parabenizar a Secretaria de Infraestrutura, a gente que sempre critica aqui as secretarias, enfim, né? Quando tem que criticar realmente, mas tem que parabenizar quando é de direito. Né? E nesse fim de semana, a Secretaria de Infraestrutura, né, tapou, né, fez um recapeamento asfáltico, ali na rotatória da Joseph Wagner, numa área que já era de competência do DENIT, né, o DENIT que tinha competência de ir lá e fazer o serviço, e a Prefeitura de Alagoinhas que foi lá para tapar aqueles buracos lá. Quer dizer, se você for olhar, é uma usurpação de competência, porque você está passando uma rodovia federal. E a Prefeitura foi lá e fez o trabalho. E eu quero ver quem é que vai contestar isso na Justiça, Gomes, porque é em benefício do povo. O que é em benefício do povo, não tem problema, rapaz. Está fundamentado porque é em benefício do interesse coletivo. Isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, o que falta é força de vontade e, sobretudo, coragem. Né? Tem gestor que não quer realmente se dispor. Também tem muita casa aí de gente bacana, viu, Gomes? Porque quem abandona a casa é que tem outra. Né? Então, não é gente fraca. Né? E aí, né, tem as amizades, enfim. A gente sabe como é que funciona. Né? Se fosse o pobre, hein? Se